Meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria nos encontrarmos mais uma vez para o nosso programa Escola da Fé. Um programa que quer levar até você aquele tesouro, aquela riqueza que o Espírito Santo depositou no coração da igreja há 2000 anos. É muita coisa, muita sabedoria, né, que o Espírito Santo, com seus dons, colocou no coração da igreja. É isso que a cada semana nós queremos trazer um pouco aí para você, tá bem? Queremos começar rezando, como nós fazemos sempre, de modo especial nós queremos rezar, né, pelo fim dessa pandemia, rezar pelo Santo Padre o Papa, pela Santa Igreja, para que a Igreja tenha unidade, paz, santidade, zelo apostólico, fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Quero pedir também pela santificação do clero, pelo aumento das vocações sacerdotais, religiosas, enfim, tudo aquilo que é importante para a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E sempre contando e pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, quero colocar aqui as formas que você pode participar conosco aqui do programa. Temos o nosso e-mail, escoladafé@cançãonova.com. Temos o twitter.com/Escola da Fé e o telefone que você já conhece muito bem, 12 3186 262600, ok? Que também ele é o WhatsApp, você pode utilizar também, né? E nós pedimos sempre que você continue ajudando a Canção Nova. Graças a Deus as pessoas têm sido fiéis à Canção Nova nesses tempos difíceis, né, de pandemia, mas você pode continuar ajudando e a Canção Nova te agradece. Só você acessar lá o site clube.cançãonova.com e você tem todas as informações para você contribuir, ou então pelo telefone que eu já citei, né? Muito bem, qual é o assunto que nós vamos conversar hoje? A definição do cânon da Bíblia. O que é isso? A definição do índice da Bíblia, né? Quais são os livros que nós temos na nossa Bíblia? 72 livros. Às vezes 73, se você contar o livro das Lamentações separado do livro de Jeremias. Então dá 73, se contar juntos 72. Quem é que montou a Bíblia? Foi a igreja. Porque nenhum autor de algum livro da Bíblia, nenhum deles disse, olha, a Bíblia é formada desses livros assim, assim, assim. Ou seja, nenhum livro da Bíblia traz o seu índice, que a gente chama de cânon. Então, como é que se formou a Bíblia? Como é que se formou o Antigo Testamento, depois do Novo Testamento, né? Bom, os livros do Antigo Testamento, aos poucos a igreja foi discernindo esses livros, quais eram inspirados pelo Espírito Santo e que deviam fazer parte da Bíblia católica. E o grande número de apócrifos que deveriam ser rejeitados. Apócrifos são aqueles livros que a igreja não deixou entrar na Bíblia. Olha, são muitos, muitos. Eu escrevi um livro, esse livro aqui, A Sagrada Escritura. Nesse livro, eu coloco aqui a relação de muitos apócrifos, não todos, mas muitos que foram rejeitados, né? Então, a igreja, com um trabalho muito longo, ela foi se separando.
Esse trabalho praticamente ele foi concluído no quarto século, né, depois de Cristo, com os concílios regionais que aconteceu em Cartago, no norte da África, no tempo de Santo Agostinho. Cartago III, Cartago IV, lá por volta do ano 387. Diz o documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, que é sobre a palavra de Deus. A Dei Verbum diz que, pela tradição, torna-se conhecido a Igreja o cânon completo dos livros sagrados e as próprias Sagradas Escrituras são nelas cada vez mais profundamente compreendidas e se fazem sem cessar atuantes. Então, a Igreja, com toda a ciência e inspiração do Espírito Santo, ela diz com clareza, é a tradição da Igreja, né, quem selecionou os livros da Bíblia. Isso é muito importante, porque se foi a Igreja quem selecionou os livros da Bíblia, você só pode acreditar na Bíblia se você acreditar na Igreja. Já que a Igreja é que compôs a Bíblia, é como você dizer assim, eu acredito na maçã, mas eu não acredito na macieira. Não tem jeito. Não tem maçã sem macieira. Não tem Bíblia sem a Igreja. Entende? Para vocês terem ideia, aquele escritor italiano Vittorio Messori, no livro dele, Hipóteses sobre Jesus Cristo, ele fala em 80 evangelhos que a Igreja não deixou entrar na Bíblia. 80, só de evangelhos. Porque eram falsos. Tinham heresias, tinham fantasias. Então, a Igreja fez esse trabalho de depuração durante muitos anos, né? O parágrafo 890 do nosso catecismo diz que o ofício pastoral do magistério da Igreja está ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar esse serviço, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costume. Então, veja o que diz o catecismo. Deus dotou os pastores da Igreja de um carisma de infalibilidade, ou seja, não errar quando define alguma coisa. Então, quando o Papa, junto com os bispos, sobretudo nos concílios, define alguma coisa, eles têm ali a garantia da infalibilidade da Igreja. Bom, segundo o artigo 890 do Catecismo. Ainda aquele mesmo documento que eu citei, a Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, no número 10, que é um documento muito importante, porque Dei Verbum quer dizer o verbo de Deus, a palavra de Deus. Ele diz assim, que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, escrita é a Bíblia, transmitida é o que veio pela tradição, que não está escrito na Bíblia, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja. Olha que importante. Cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, que é o Papa. Então, é importante esse comecinho, o ofício de interpretar autenticamente, ou seja, sem erro, a palavra de Deus, que está na Bíblia ou que está na tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja. Ou seja, todos nós temos que ler a Bíblia, meditar a palavra de Deus, mas se você tem alguma dúvida de interpretação, quem é que vai tirar essa dúvida de você? Não é você, nenhuma outra pessoa, é a Igreja. O que a Igreja diz sobre isso daqui? E aí, no Catecismo da Igreja, você vai ver que você vai encontrar muita luz para entender a Bíblia. Porque o Catecismo da Igreja, ele cita a Bíblia, sabe quantas vezes? 3.000 vezes. O Catecismo, ele é recheado de Bíblia. Ou seja, ele ensina para nós como interpretar as verdades básicas da nossa fé. Ok? Isso é muito importante para nós católicos. Bom, a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, lá no número 25, a Lumen Gentium diz assim que a infalibilidade da qual quis o Divino Redentor
estivesse sua igreja dotada, ao definir doutrina de fé e de moral, tem a mesma extensão do depósito da revelação divina, que deve ser santamente guardado e fielmente exposto. O que quer dizer isso? A infalibilidade da qual quis o divino Redentor estivesse a sua igreja dotada, quando ela define as verdades de fé, as verdades de moral, né? Fala, tem a mesma extensão, o mesmo peso da Bíblia. Ou seja, é o trabalho do magistério da igreja. Entende? Quando eu comecei esse programa Escola da Fé, já tem, não sei, negócio de 24 anos, eu escrevi 3 livros que basearam bem o trabalho. Um livro sobre a Sagrada Tradição, um livro sobre o Sagrado Magistério, e esse que eu mostrei hoje, a Sagrada Escritura. Por quê? São as 3 colunas em que a igreja se apoia. A igreja se apoia em 3 colunas. A tradição que vem dos apóstolos, por exemplo, você reza o credo. O credo você não vai encontrar na Bíblia. Onde é que está o credo? De onde é que vem? Dos apóstolos, que são símbolos dos apóstolos. Não está na Bíblia que os sacramentos são 7, e são 7, e nunca mudou. Não está na Bíblia que a gente tem que fazer uma porção de coisas que a gente faz. As procissões, a maneira exata de celebrar a missa hoje, a maneira de celebrar todos os sacramentos, a liturgia, de onde é que vem? Da tradição dos apóstolos. Da tradição, a Sagrada Escritura, né? E o magistério regula a vida da igreja. Bom, sem a tradição da igreja, nós não teríamos a Bíblia, né? Eu acho muito importante que naquela epístola contra os maniqueus, né? O maniqueísmo era uma heresia do tempo de Santo Agostinho, que Santo Agostinho foi maniqueísta 9 anos antes de se converter. Santo Agostinho diz esta frase: eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Olha o peso dessa colocação. Gente, isso no século IV. Eu não acreditaria nos Evangelhos se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica, o magistério da Igreja. Santo Agostinho, né, tinha isso com muita clareza. Né? Cristo confiou ao magistério da igreja, o governo da igreja, não só o governo, mas a doutrina. Quando ele fala para os apóstolos, né, está lá, Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita, aquele que me enviou. Então, ouvir a igreja é ouvir Jesus. Rejeitar a igreja é rejeitar Jesus. Não é? Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Né? Isso é um comentário de Santo Agostinho aos Salmos. Ele que, sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas por não estar submetido ao tempo. Então, Santo Agostinho nos lembra, e essa citação está lá no Catecismo da Igreja também, né? Que a mesma palavra de Deus que está presente nas Escrituras né, é o mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Né? Então, aí está a profundidade da Sagrada Escritura que Santo Agostinho coloca para nós. Bom, Leão XIII, numa encíclica muito importante dele, chamada Providentíssimos Deus, né, ele coloca algumas coisas importantes sobre isso. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: a igreja foi especialmente assistida e guiada pelo Espírito Santo, né, para definir o cânon da Bíblia Católica, como eu já falei, por uma inspiração divina. Como eu já disse, nenhum dos livros da Bíblia traz o seu índice. Mas Leão XIII disse o seguinte: a inspiração, o que é a inspiração bíblica? Um autor sagrado que escreveu cada um dos livros da Bíblia. A inspiração é um impulso sobrenatural pelo qual o Espírito Santo excitou e conduziu os escritores sagrados e lhes prestou a sua assistência enquanto escreviam, de modo que eles recordassem exatamente
e quisessem reproduzir com fidelidade e exprimissem com infalível verdade tudo o que Deus lhes ordenava e só o que lhes ordenava que escrevesse. Bom, nisso nós temos que entender o seguinte: a inspiração bíblica para o escritor sagrado, que a gente chama de agiógrafo, agios do grego quer dizer, né, santo, grafos, escritor, né, escritor sagrado. A inspiração é uma iluminação da inteligência, para que o escritor sagrado escreva aquela verdade religiosa que Deus quis que ele escrevesse. Mas, claro, ele vai usar a cultura dele, o gênero literário que ele conhece, porque nós vamos encontrar na Bíblia uma coisa interessante. Tem autores que eram muito cultos. Você pega, por exemplo, o Isaías, era cultíssimo, era um poeta maravilhoso, um homem assim da alta sociedade. Aí você já vai e pega um Miqueias, por exemplo, um Amós, que era um sujeito simples do povo. Amós cuidava de ovelhas e sicômoros. Mas Deus usa esses homens, tanto um da alta sociedade, grande profeta como Jeremias, né? E usa também um profeta simples. Mas então é Deus que ilumina a inteligência dele para ele colocar uma palavra profética, ou seja, uma palavra de Deus. Ok? Então, quando a igreja foi discernindo os livros que deviam ficar na Bíblia ou não, houve certas hesitações, reflexões, discussões, como eu já falei aqui, houve concílios estudando essa questão, mas com os critérios da catolicidade e da apostolicidade, as duas foram sendo eliminadas. Entende? Ou seja, o que os apóstolos ensinaram? O que os apóstolos falaram? É isso que é importante para que a gente entenda se esse livro aqui é inspirado ou não é inspirado. Entre o ano 150 e 160, Taciano, que foi um discípulo do grande doutor da igreja, São Justino Mártir, ele compôs com habilidade um único texto resumido dos 4 evangelhos, que se chamou de Atessaron, né? Que a igreja da Síria usou muito. O que o Taciano fez? Ele pegou os 4 evangelhos, ele colocou assim em ordem cronológica e fez um evangelho só, agrupando os 4. Mas a igreja ainda preferiu ficar com os 4 separados, sabe? A igreja acha que os 4 separados ainda é mais importante do que o de Atessaron do Taciano. Bom, um fragmento desse texto foi encontrado nas escavações na Mesopotâmia, né? Desse texto aí do Taciano, lá do 2º século, mas a igreja preferiu preservar, como eu disse, os 4 evangelhos separados e justapostos, como hoje nós encontramos aí, de modo geral, na Bíblia. Bom, no final do século II, a escolha da igreja já estava feita. Isso pode ser visto por um famoso documento chamado Cânon de Muratori. É um catálogo da Sagrada Escritura que foi escrito por volta do ano 200 em Roma e que foi encontrado pelo bibliotecário de Ambrosiana, chamado Muratori, em 1740. Então, em 1740, o Muratori encontrou um índice da Bíblia que foi feito no ano 200. Então, a gente vê que bem cedo a igreja já tinha praticamente quase que definido a Bíblia inteira, né? Bom, o original manuscrito, né, do século VI ou século VII é o que nós conhecemos. É o mesmo cânon que a igreja usa hoje, talvez com exceção da Carta de São Pedro e Carta de São Tiago. Como eu falei, a igreja estava ainda montando esse cânon, né? Bom, no Concílio de Cartago é no norte da África, ali na região onde Santo Agostinho viveu, né? No ano 387, ele estabeleceu a lista definitiva que foi confirmada pelo Concílio de Trento, aquele concílio depois da Reforma Protestante, que demorou 18 anos, começou em 1545 e terminou em 1563, né? Especialmente por causa das dúvidas dos protestantes. Por quê? Porque nós sabemos que os protestantes rejeitaram, né,
alguns livros da Bíblia. Ao decidir quais livros fariam parte da Bíblia judaica, né, lá atrás, os rabinos judeus rejeitaram, no final do primeiro século, alguns livros. Isso os rabinos judeus, lá por volta do ano 100. Eles rejeitaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, 1 e 2 Macabeus, além de algumas partes do livro de Esther, Daniel, né? Então, os judeus, na Bíblia judaica, lá no ano 100. Né? A razão é que os rabinos fizeram um sínodo, como já falei, lá na cidade de Jâmnia, hoje é mais ou menos Tel Aviv, e para definir, então, o livro dele. E eles fixaram alguns critérios assim nacionalistas para que um livro fosse colocado na Bíblia. Né? Eram 4 critérios. Né? Esses critérios, primeiro, deveria ter sido escrito na Terra Santa. Se o livro não foi escrito na Terra Santa, eles não aceitavam. Então, por isso que já tiraram alguns que não foram escritos na Terra Santa. Tem livro que foi escrito na Alexandria, tem livro que foi escrito no exílio da Babilônia. Então, retiraram algumas coisas. Depois, o livro tinha que ser escrito somente em hebraico. Ele não poderia ser escrito nem em aramaico e nem em grego. Então, vários livros foram escritos em grego. Então, também foram retirados. Né? Depois, o livro tinha que ser escrito antes de Esdras. Esdras foi aquele sacerdote que voltou do exílio da Babilônia, por volta do ano 455, e restaurou a cidade e restaurou o templo de Jerusalém. Então, eles só aceitavam os livros escritos até Esdras. Livros que foram escritos depois não aceitaram. Por exemplo, 1 e 2 Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, retiraram. Não tem razão para isso. Ora, são realmente razões nacionalistas. O judeu é muito assim nacionalista, né? Bom, o quarto ponto era que o livro não podia estar em contradição com a chamada Torá, ou a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Então, os rabinos judeus criaram essa Bíblia dele. Então, nós ficamos com 2 Bíblias. Uma Bíblia chamada Septuaginta, que tinha sido elaborada 200 anos antes de Cristo, lá na região do norte do Egito, em Alexandria, quando o rei do Egito chamou de Israel 70 sábios judeus para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, porque em Alexandria se falava o grego, e existia a maior biblioteca do mundo em Alexandria, que foi fundada por Alexandre Magno. Então nós tínhamos uma Bíblia chamada Septuaginta, com todos esses livros que depois, no ano 100 depois de Cristo, os judeus rejeitaram. Agora, a igreja sempre seguiu a Septuaginta, até hoje. Ou seja, a igreja não descartou nenhum desses livros que os judeus descartaram e que a Reforma Protestante descartou. Esse é o motivo que você hoje encontra uma Bíblia católica diferente da Bíblia protestante. A nossa tem 72 livros, a deles tem 66 livros, ok? Bom, então esse foi o motivo, né, que criou-se essas 2 Bíblias. Agora, eu não sei por que a Reforma Protestante quis aproveitar o cânon judaico ao invés de aproveitar o cânon cristão, que já havia na Septuaginta, que a igreja sempre seguiu. Essa é uma questão difícil de entender. Bom, é preciso dizer que a igreja sempre seguiu a versão dos 70, chamada de Septuaginta. Foi a versão, né, como eu já disse, que 70 rabinos judeus traduziram o Antigo Testamento para o grego, do hebraico para o grego, na Alexandria, no ano 200 a.C., quando o rei do Egito queria ter ali todos os livros que existiam no mundo, inclusive a Bíblia. Né? É interessante, lá no Egito, que é um país pagão, de muitos deuses, eles queriam ter a Bíblia. Agora, o Supremo Tribunal Federal proibiu
que as escolas nossas têm uma Bíblia nas bibliotecas. É contraditório. Num país católico, você não poder ter a Bíblia, né, nas bibliotecas católicas, nas bibliotecas dos colégios. Olha, a biblioteca é um lugar para você ter cultura. Tira a Bíblia, o livro mais vendido no mundo. Sabe, me chama a atenção o faraó do Egito, que era pagão, que adorava aquela montoeira de deuses lá do Egito, queria que tivesse a Bíblia traduzida para o grego na biblioteca dele. Bom, esta versão, né, que nós acabamos de falar aqui, incluiu os livros que os judeus de Jano, então, por critérios nacionais, rejeitaram, e havia no cristianismo, como eu disse, então, duas Bíblias, a judaica, uma da Palestina, essa restrita, e a Bíblia chamada Alexandrina, que era completa, a chamada versão dos 70, ou Septuaginta. Então, esses nomes significam a mesma coisa, versão dos 70, ou Alexandrina, né, ou a Bíblia completa, né, que os apóstolos e os evangelistas sempre seguiram. A igreja nunca alterou isso. Bom, para concluir esse primeiro bloco, quero só colocar mais essa citação. Das 350 citações, nota bem, do Antigo Testamento, que existe no Novo Testamento, 300 são tiradas da versão dos 70, o que mostra o uso da Bíblia completa pelos apóstolos. Nos livros do Novo Testamento, há citações correlatas aos livros que os judeus nacionalistas da Palestina rejeitaram. Ok. Bem, vamos ao nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar. Meus amigos e amigas, já estamos de volta aqui com a nossa Escola da Fé. Você está notando que nós estamos num estúdio aqui meio improvisado, usando uma câmera só, porque nesse tempo de pandemia, para que a gente possa ter inclusive mais segurança, né? Mas você pode ter certeza que o conteúdo do programa continua o mesmo. A gente procura inclusive colocar mais empenho agora ainda no conteúdo, para que a gente possa ter um bom programa. Bom, eu quero lembrar que você viu aí que o nosso intervalo é muito rápido, né? Não tem propaganda, a não ser dos produtos que a Canção Nova vende para evangelizar, né? Então, isso mostra o quê? Que a Canção Nova não tem outra fonte de renda, a não ser, né, a renda do Davi e a sua contribuição. Então, é muito importante que a sua contribuição chegue, e graças a Deus tem chegado nesse tempo difícil da pandemia. Você pode acessar aí clube.cancionnova.com para saber como é que você pode contribuir, né? E também pelo telefone 1231-862600, você pode também saber, né? E você tem aí também a loja Canção Nova, através dela você pode adquirir também os seus produtos. Quero mostrar rapidamente a vocês alguns livros. A Adversária da Serpente. Esse livro aqui foi escrito pelo padre Gabriel Vilaverde. É lançamento nosso aqui do mês de maio, né? O subtítulo, O Auxílio de Maria no Combate ao Mal. Um livro muito bom, né? Mostra realmente o papel de Maria naquilo que Deus colocou para ela desde os primórdios, né? O poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Vale a pena. Um livro interessante, muito oportuno, Internet e Evangelho, foi escrito pelo bispo, né, Dom Carlos Lema Garcia, que é bispo auxiliar de São Paulo. Olha, um livro excelente sobre internet, sobre, né, evangelização. Não é assim só como você deve usar a internet, não, é mais do que isso. São reflexões profundas que envolvem todo esse assunto da internet. E como evangelizar adequadamente pela internet. A internet veio para ficar. Não tem volta. Hoje, não há quem não use a internet. Só quem realmente não tem condição mesmo, né? Tudo hoje, até o comércio hoje gira em torno da internet. Bom, um livro também que eu quero mostrar, porque muitas pessoas me perguntam, professor, o que é a renovação carismática católica? O que é ser batizado no Espírito Santo? O que são os dons?
o que são os carismas, o que são os frutos do Espírito Santo. Nesse livro aqui, depois de viver quase 50 anos na Renovação Carismática Católica, que eu comecei em 1974, como o senhor Jonas Abib, andamos por muitas cidades do Brasil, fazendo experiência de oração no Espírito Santo e também fora do Brasil. Então aqui é um livro que você pode conhecer a maravilha da Renovação Carismática Católica. E eu digo maravilha por quê? Por causa dos seus frutos. Você vê aí as comunidades de vida, de aliança, como a Canção Nova, Shalom, Obra de Maria, tantas, Pantocrato, tantas, não dá nem para citar o nome de todas. Só no Brasil são mais de 1000 comunidades, frutos da RCC. Então, vale a pena você conhecer. Bom, mais um último livro que eu quero mostrar, antes de continuar a nossa conversa, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica. Olha, você sabe que a Igreja é muito atacada, né? Santo Agostinho já dizia, a Igreja, ela vive entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. Agora, tem muita mentira e muita lenda negra sobre a Igreja. É preciso a gente conhecer essas coisas. Principalmente você, jovem, que vai para uma universidade, você que é católico, chega na universidade e começa a escutar um monte de coisas sobre a Igreja. Se você não souber a verdade, o que acontece muitas vezes? O jovem começa a ficar com raiva da Igreja. Nossa, a Igreja é uma megera. Cuidado, não é isso. Estude. Esse livro eu escrevi exatamente para Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica. Mas, muito bem, vamos continuar nossa conversa aqui. Estamos falando do cânon bíblico, ou seja, como é que a Bíblia foi montada pela Igreja Católica. Desde lá do século I, praticamente tudo isso ficou definido por volta do ano 340, mais ou menos, né? Então, eu dizia que acabamos ficando com 2 textos bíblicos, né? Um chamado Septuaginta, de 200 anos antes de Cristo, completa, que a Igreja sempre usou até hoje, e um segundo tipo de Bíblia, que era isso em relação ao Antigo Testamento, que os judeus montaram por volta do ano 100 depois de Cristo. Bom, uma coisa que eu queria lembrar é que nos mais antigos escritos dos santos padres da Igreja, né, a chamada patrística, né, os livros que foram rejeitados pelos judeus e pelos protestantes, esses livros são chamados de deuterocanônicos, eles são citados como Sagrada Escritura. Ou seja, os grandes gigantes da Igreja, um Santo Agostinho, um Santo Ambrósio, um São Basílio Magno, um São Gregório Nazianzeno, um São Gregório de Nissa, esses gigantes citaram a Bíblia completa que a Igreja usa até hoje. Inclusive os livros deuterocanônicos, ou seja, aqueles livros que os judeus e os protestantes rejeitaram. Clemente de Roma, né? São Clemente de Roma, que foi Papa no ano de 95, foi o 4º Papa da Igreja, né? Pedro Lino, Cleto e Clemente, né? Ele escreveu a carta aos Coríntios, né, no ano 95, não é a carta que está na Bíblia, a carta também é de São Paulo. Teve uma carta de São Clemente, e ele citando, né, aí, Judite, Sabedoria, Fragmento de Daniel, Tobias, Eclesiástico, ou seja, livros rejeitados pelos judeus e pelos protestantes. Isso o 4º Papa da Igreja, no final do 1º século, usava a Bíblia completa. Por isso que a Igreja sempre usou a Bíblia completa. Bom, com o tempo foi surgindo uma literatura cristã que chamamos de apócrifos, né? Eu já falei disso. Aqueles livros que foram escritos por pessoas cristãs, mas que não foram considerados pelo magistério da Igreja como revelados pelo Espírito Santo. Portanto, não são considerados canônicos. Isto é, não fazem parte da Bíblia, do índice da Bíblia. Às vezes se dava o autor como sendo um dos apóstolos, Evangelho de Pedro, Evangelho de Filipe, Evangelho de Madalena, mas não eram autênticos, eram falsos. Então, as razões que levaram a Igreja a não considerá-los como palavra de Deus é exatamente isso, né? Ou são fantasiosos sobre a pessoa de Jesus e sobre outros personagens bíblicos.
Além disso, muitos desses possuem heresias, como, por exemplo, o gnosticismo. Houve muitos evangelhos gnósticos, né, que foram perigosíssimos para a igreja, né, e que a igreja rejeitou, né? Bom, no entanto, nesses evangelhos apócrifos, há algumas verdades históricas que a igreja às vezes aproveita, né? Por exemplo, há livros apócrifos referentes ao Novo e ao Antigo Testamento, e alguns deles, né, eu posso citar aqui alguns deles para a gente conhecer, né? Por exemplo, referentes ao Antigo Testamento, é uma relação grande. Por exemplo, só para você ter ideia, que foram retirados da Bíblia. A vida de Adão e Eva era um livro. 1 Enoque, 2 Enoque, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Jacó, Escada de Jacó, José e Asenete, Testamento dos 12 patriarcas. E aí, ó, a lista vai longe. Nem vou ler tudo aqui para não te cansar, né? Assunção de Moisés, Testamento de Jó, Salmo, sabe? São muitos livros do Antigo Testamento que a igreja não deixou entrar na Bíblia. Agora, veja a importância da igreja. Sabe, se esses livros entrassem na Bíblia, a Bíblia não seria um volume só, a Bíblia seria uma coleção. A igreja, inspirada pelo Espírito Santo, a igreja católica, isso foi feito lá no século I, II, III, IV, não existia nem protestantismo, nem anglicanismo, nem os ortodoxos, só existia a igreja católica. Ela fez a depuração. Então, tinha lá 3 Esdras, 4 Esdras, Sibilinos, Pseudofilon, 3 Macabeus, 4 Macabeus, Salmo 151 até 155, o Salmo termina em 150. Tinha o tal de oração de Manassés, carta de Aristeu, ou seja, vejam que trabalho, né, os homens da igreja, a patrística teve para montar a Bíblia. Agora, por que a Dei Verbum do Concílio Vaticano II diz que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus cabe ao magistério da igreja, unicamente? Por quê? Ora, se o magistério recebeu do Espírito Santo o poder de selecionar quais são os livros da Bíblia, então recebeu também a infalibilidade para interpretar esses livros da Bíblia. Se você não tem interpretação, você não tem como fazer a seleção, as duas coisas estão ligadas. Você entendeu? Por que a gente tem que escutar a igreja quando ela interpreta a Bíblia? Aí é que eu vejo como cresce para nós, leigos, que não temos um conhecimento assim tão profundo de teologia, de Bíblia, o catecismo da igreja. Por quê? O que o catecismo da igreja faz? Ele coloca pastoralmente as verdades que estão na Bíblia. Então, se você conhece bem o catecismo da igreja, você não vai se enganar quando você lê a Bíblia. Entendeu? Bom, quero citar aqui alguns apócrifos referentes ao Novo Testamento, que não foi só do Antigo, não. Olha, Evangelho segundo os Hebreus, era um evangelho gnóstico, do fim do século I. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma heresia que entrou na igreja, que dizia assim: existe o mal no mundo porque existem 2 deuses. Um Deus bom, que só criou coisas espirituais, e um Deus mau, que só criou coisas materiais. Bom, já errou de saída, né? Porque não existe 2 deuses, e Deus é um só, e Deus é bom. Claro que isso aí, penetrando na igreja, complicou muita coisa. Então, escreveram um evangelho com estes erros. Claro, a igreja retirou da Bíblia. Depois, um proto-evangelho de Tiago, história do nascimento de Maria, também cheio de coisas ali que a igreja não acha que são verdadeiras. Evangelho do Pseudo-Tomé, Evangelho de Pedro, tem aí também o docetismo, que é um ramo do gnosticismo. Veja, recebeu o nome de Evangelho de Pedro. Dá a impressão que é a coisa mais pura do mundo, né? Herético.
né? É do século II. Depois tem Evangelho de Nicodemos, Evangelho dos Ebionitas, ou dos 12 apóstolos, que é do século II, Evangelho segundo os egípcios, depois Evangelho de André, Evangelho de Filipe, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Barnabé, tudo falso. E se não fosse a igreja para fazer esse discernimento? Nós não teríamos, meus irmãos, a Bíblia que nós temos hoje, né? Porque, como diz Padre Paulo, na Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo, né? Não, ela foi montada, né? E tem muitos outros livros, por exemplo, Atos, tinha uma porção, só ficou Atos dos Apóstolos, que é de São Lucas, mas tinha lá Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de André, Atos de João, Atos de Tomé, Atos de Filipe, Atos de Italiano, só, aí ele disse, fora, só ficou os Atos dos Apóstolos, escritos por São Lucas. E assim muitos outros livros, né? Então, como a gente já viu, a igreja não tem dúvida de que os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas, são de fato históricos, escritos por esses evangelistas, e não por suas comunidades, como querem alguns. Aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa. Entrou na igreja um perigo, que é o seguinte: uma certa teologia liberal, né, que foi influenciada por um teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann, que começou a dizer assim, né, olha, o Cristo da fé que vocês acreditam, que está aí nos evangelhos, cheio de milagres, esse Cristo não é real. Esse não é o Cristo da história. Esse é o Cristo da fé, que foi criado lá nas comunidades, a posteriori, e depois, quando escreveram os evangelhos, mais tarde, lá depois dos anos 100, colocaram essas coisas aí, como se fossem fantasias. A igreja fala, não, não e não. A igreja na Dei Verbum coloca bem claro, os 4 evangelhos canônicos são históricos e escritos por esses evangelistas. Não é comunidades a posteriori que escreveu. Eu vou citar aqui a Dei Verbum. A Dei Verbum atesta essa historicidade dos evangelhos, dizendo o seguinte: a Santa Mãe Igreja, firme e constantemente creu e crê que os 4 mencionados evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a salvação deles até o dia em que foi elevado ao céu. Então, gente, cuidado com certas coisas que às vezes vocês ouvem. Ah, o Cristo não andou sobre as águas, não, aquilo ali foi uma parábola. Ah, o Cristo não multiplicou pães, não fez um milagre da multiplicação dos pães, não, aquilo foi só uma partilha. Jesus fez um discurso maravilhoso, todo mundo colocou tudo. Virei um copo d'água aqui, mas não tem problema, vamos continuar. Jesus fez um discurso maravilhoso lá no deserto, e todo mundo colocou tudo em comum, todo mundo comeu à vontade, ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. É forçar muito a barra, né? O nosso catecismo aqui, meus irmãos, parágrafo 1335, diz assim: o milagre da multiplicação dos pães é uma prefiguração da Eucaristia, em que o Cristo distribui agora para nós o seu corpo. Olha que beleza. Olha que beleza. Assim como ele multiplicou aqueles pães que matou a fome do povo, agora ele multiplica o seu corpo. Claro que é o mesmo corpo presente em todas as horas, para que sacie a nossa alma. Aí vem gente influenciada por essa teologia liberal, querer negar. Tem gente negando até a ressurreição de Jesus. Padres, teólogos. Eu tinha um padre velhinho, um amigo meu, com quem eu me confessava quando eu era jovem, lá em Itajubá, era um padre do Coração de Jesus. Ele dizia teólogos modernos. Ele era holandês,
ele falava teólogos modernos, mais modernos do que teólogos, mais moderno do que teólogos, quer dizer, está mais influenciado pelo mundo do que pela teologia. É um perigo. Bom, mas vamos lá. Os apóstolos, após a ascensão do Senhor, estou citando a Dei Verbum, do Vaticano II, transmitiram aos ouvintes aquilo que ele dissera e fizera, com aquela mais plena compreensão de que gozavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos referentes a Cristo, esclarecido pela luz do Espírito da verdade, do Espírito Santo. Então, número 19 da Dei Verbum, tira qualquer dúvida, né? Isso foi, né, a inspiração, né, que os apóstolos escreveram, e foram eles mesmos que escreveram. E eu queria dizer o seguinte, sabe, gente? Ninguém estuda tanto como a igreja. São 2000 anos que a igreja se debruça em cima do Evangelho, não só com a inspiração, com a teologia, com a revelação, mas com a ciência. Sabe, a igreja usa as línguas antigas, vai estudar profundamente as línguas antigas para poder entender o que os escritores sagrados escreveram, usaram o grego, usaram o hebraico, né? E depois vai fazer um monte de trabalho de arqueologia. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui à Terra Santa, em 1985, numa peregrinação, e nós chegamos na sinagoga de Cafarnaum, ali onde Jesus fez aqueles célebre discurso sobre a Eucaristia, capítulo 6 de São João, e eu vi um homem num buraco lá no meio da sinagoga, lá um buraco grande, um homem lá embaixo com um chapeuzinho na cabeça. Eu logo entendi que era um pesquisador, né? E eu cheguei lá perto, conversando com ele, quem que é o senhor, tal, o que o senhor está fazendo aí, tal. O senhor é um pesquisador? Sim, sou da Escola Bíblica de Jerusalém. O que o senhor está fazendo? Eu estou pesquisando aqui, porque aqui tem as várias camadas geológicas, porque a sinagoga de Cafarnaum foi reconstruída pelos cruzados no ano 1000, então tem, pela cor, né, do solo, do tecido, eles vão descobrindo e tal, para entender melhor a Sagrada Escritura. Então, a igreja estuda profundamente. O que tem de revistas de teologia, não é brincadeira. Revista também estudo de paleontologia, de fósseis, depois estudos de outras ciências importantes para entender a Bíblia, né? Então, é com essa segurança que a igreja coloca para nós, entende? Como é que a gente deve encarar tudo isso? Bom, eu gostaria de dizer que aqui nesse livro, né, que eu coloquei a Sagrada Escritura, volume 2, que faz parte do primeiro trabalho que eu fiz da Escola da Fé. Aqui eu coloco uma série de referências que eu gostaria de indicar para você aprofundar esse estudo, né? Por exemplo, como ler a Bíblia, né? A Bíblia, você sabe que ela foi escrita com gêneros literários diferentes. Então, você tem poemas na Bíblia, você tem outros tipos de escrito, né? Por exemplo, o chamado Midrash. O que é o Midrash? Midrash é um gênero literário em que o escritor sagrado ele pega algum fato que aconteceu na história do povo judeu e ele enfatiza, né? Mostrando assim a glória de Deus, o poder de Deus. Por exemplo, você pega lá um livro de Judite, um livro de Esther, né? Ele enfatiza assim, a ação de Deus, para quê? Para servir de exemplo para o povo, principalmente numa época em que o povo estava muitas vezes assim sofrendo perseguições, desanimando. É mais ou menos como o Apocalipse, outro gênero literário. O Apocalipse de São João, tão difícil de compreender porque ele é todo enigmático, cheio de símbolos, né? Mas o que o Apocalipse quis mostrar? O Apocalipse quis mostrar duas coisas. Foi escrito por volta do ano 100, né? 90 a 100, né? Em que o mundo romano estava na mão do imperador que perseguia a igreja tremendamente, Trajano,
né? Então, os cristãos estavam sendo massacrados, e o Cristo não voltava. Os cristãos achavam que o Cristo ia voltar logo, e o Cristo não voltava, e eles sendo massacrados. Muita gente já desanimando. Então veio o Apocalipse de São João para lembrar o quê? O bem vencerá o mal. Podemos passar por toda essa perseguição que nós estamos passando, mas nós vamos vencer. Tanto é que o Apocalipse, como é que ele termina? Termina com, né, a Babilônia terrível, que é símbolo de Roma, né, destruída, vencida, a besta vencida, o dragão vencido, e o Cordeiro vai celebrar as núpcias com a igreja, né? E termina lá com o Espírito Santo dizendo: vem, Senhor Jesus, para celebrar as núpcias com a igreja. E mostra a igreja, lá no capítulo 21, né, descendo do céu gloriosa e triunfante, assim como fosse uma pedra preciosa. Ou seja, é um gênero que mostra um tipo de revelação que vale para aquele tempo e vale para hoje. Porque a igreja sempre foi perseguida e sempre será perseguida, até o Cristo voltar. Então, conhecer um pouco desses gêneros literários. Às vezes você pega um livro da Bíblia que é só genealogia. Fica até chato de ler, né? Você pega ali o livro, por exemplo, dos Números. Por que a Bíblia tem um livro desse que parece às vezes incômodo você ler? Porque eles precisavam registrar rigorosamente a história deles para que alguém amanhã não dissesse: isso é fantasia. Por que São Mateus começa o evangelho dele, né, narrando a descendência, a genealogia de Jesus? Né? Começa lá com Abraão, vem até Jesus. Por quê? Porque ele escreveu para os judeus. O Evangelho de São Mateus foi escrito para os judeus. Então ele pega de Abraão, que é o pai dos judeus, do judaísmo, e vem até Jesus. Né? Já São Lucas, que escreveu para os pagãos, que não entendia da Bíblia, então ele pega de Jesus, sobe até Adão e Eva. Não vai só até Abraão. Por quê? Porque os judeus, para eles, Abraão não tinha o significado que tem para os judeus. Então, entender essas coisas da Bíblia é algo muito importante. Né? Eu gravei um curso bíblico em áudio, mais ou menos 100 horas, e as pessoas me pediram que eu escrevesse também em forma de livro. Então, eu estou escrevendo um curso bíblico. Já lancei 2 volumes, o primeiro volume, que é sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, e o segundo volume, que são os livros históricos. Mas vamos continuar depois com os livros de sabedoria, os livros proféticos e o Novo Testamento, para a gente poder cada vez mais entender a beleza da palavra de Deus. Bem, meus amigos, é isso que nós temos por hoje. Eu quero agradecer a atenção de vocês e quero terminar pedindo aos nossos queridos sacerdotes, diáconos, que nos dê a bênção, né, para todos aqueles que nos acompanham, sobretudo para aquelas pessoas, sabe, que ainda sofrem com o Covid, muitas vezes gente internada ainda, não é? E todas as outras nossas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.